Eu quero continuar a nossa série sobre Coríntios, discernindo o corpo de Cristo. E hoje a gente vai fazer isso chegando no capítulo 5 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Discernindo o corpo de Cristo. Capítulo 5 é um capítulo bem rápido, mas bem profundo. São 13 versículos. Os versículos são pequenos. É um texto então rápido da gente ler, mas que demora para a gente assimilar. Diz assim o texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 13. Fala assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os descrentes, os gentios, isto é, haver quem se atreva a ter relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente com vocês em espírito, eu já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus Cristo, do Senhor, reunindo vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, o Senhor Jesus. Não é boa a vossa arrogância, jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os que são de fora da igreja, os descrentes? Não julgai vós os de dentro da igreja, os que comungam da mesma fé? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar, irmãos. Senhor, se tem um texto que é fora, que é contra a nossa cultura no tempo de hoje, é esse texto. E para nós, Senhor, que vivemos no tempo que vivemos, é muito difícil a gente chegar a entender isso. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor ilumine, e o Senhor mesmo unja o teu povo, a mim também. Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor Deus, a não sermos legalistas, mas também não sermos licenciosos, libertinos. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos por meio da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. 1 Coríntios, já falei isso aqui no começo, volto a falar, foi escrita porque a igreja de Corinto
parecia ser uma igreja saudável de aparência, tinha muito movimento, tinha muita obra, tinha muita coisa acontecendo. Entretanto, era uma igreja que estava adoecendo e estava adoecendo gravemente. O problema é diagnosticado logo no começo. Paulo diz: vocês são crianças espirituais, imaturos, vocês não crescem, vocês engendram performances que evitam vocês crescerem. Dentre elas, eles resolveram que seriam partidários de alguns pastores. Os pastores que eles falam nós somos de Pedro, outro diz nós somos de Paulo, outros dizem nós somos de Apolo, e outros falavam não, nós somos de Jesus Cristo. Isso na verdade não era nem o partidarismo em si, mas era a maneira deles continuarem pequenos. Quando, por exemplo, Paulo estava falando uma coisa difícil de engolir, aí as pessoas diziam, não, eu sou de Pedro. Mas quando Pedro falava uma coisa mais difícil de engolir, não, então eu sou de Paulo. Ou seja, na verdade eles não eram de ninguém. Eles eram apenas do próprio umbigo. Não queriam crescer. Então, Paulo trata com a igreja logo no começo a respeito dessa meninice espiritual. Depois ele fala sobre a vocação dos que ensinam, dos que são pastores, a fim de que a igreja saiba que ministério é esse? E uma vez entendido que ministério é esse, primeiro, eles não vão ser levados por falsos pastores que ficam falando o que a igreja quer ouvir e terminam se perdendo. Mas segundo, eles entenderiam que não precisa e nem deve ter pena daqueles que são pastores, daqueles que são os líderes espirituais da igreja, quando eles são de alguma maneira diminuídos, humilhados, quando sofrem algum tipo de privação, eles não deveriam ter pena, eles deveriam seguir o exemplo. Ou seja, é para isso que Deus promove que muitas vezes o pastor da igreja, que muitas vezes os líderes espirituais de uma determinada comunidade passem pelas provas, passem pelas dificuldades. Muitas vezes Deus promove isso para que a igreja olhe o exemplo e fala, é isso que nós vamos seguir. Falamos isso na semana passada. Nós falamos que as obras dos pastores e as obras das lideranças da igreja, elas serão medidas. As motivações com as quais nós servimos a Deus também podem ser medidas. Na verdade, esse processo é cabível. Se pode medir, se pode entender. Isso não é uma coisa do outro mundo, e nem muito menos é um juízo efêmero. É um juízo preciso, baseado no que Paulo fala. Mas essa meninice da igreja, agora no capítulo 5, ela ganha um novo nome. Na verdade, no 4º capítulo, Paulo já tratou com mais clareza a respeito dessa meninice da igreja. Agora Paulo está tratando também de forma bem contundente. Ele está falando que essa meninice é arrogância. É a igreja que, em vez de crescer a partir da humildade, se tornaram, na verdade, donos da verdade. E cheios de filosofias pagãs, cheios de ideologias mundanas, eles começaram a converter o evangelho numa espécie de bem-estar. Tratava muito mais as questões da vida espiritual da igreja como questões de se sentir bem, de se sentir útil, do que propriamente de se viver com Deus e se viver para Deus. E quando a igreja deixa de viver o poder do Espírito Santo e passa a viver a partir de ideologias, e aqui ideologia, por favor, não entenda só como ideologias de esquerda ou de direita, porque não é uma questão política, mas ideologias humanas. O que há normalmente, num determinado momento da história, são os valores que permeiam a sociedade. Essas ideologias, elas entram dentro da igreja, dentro do chamado evangelho, e fazem com que os irmãos só queiram ouvir o que eles gostam, o que eles acham que está mais ou menos palatável, dá para consumir isso. Então Paulo diz, vocês se tornaram arrogantes.
Porque em vez de vocês se curvarem diante do poder da cruz, em vez de vocês aproveitarem, desfrutarem o que vem da cruz e entra na vida de vocês, a vida de Cristo, vocês agora se tornaram doutores. Vocês agora sabem falar como é que tem que agir, como é que tem que viver. Em vez de vocês se curvarem ao Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo os conduza, agora vocês é quem dizem como é que deve ser ou deixa de ser. Vocês são meninos. E agora ele, em vez de chamar de meninos, de imaturos, ele os chama de arrogantes. No capítulo 4, Paulo fala dizendo assim: vocês chegaram a reinar sem nós. E ele diz: tomara que vocês reinassem, pelo menos a gente ia ter alguma coisa. Mas na verdade vocês não reinam absolutamente nada. Porque Paulo está reconhecendo que essa meninice é porque o orgulho, eu vou chamar de orgulho espiritual, daquela igreja de pessoas intelectuais, cultas, sabedoras, conhecedoras, que na praça pública discutiam filosofia e discutiam o bem-estar da sociedade, agora estava se misturando com o evangelho e tornando um evangelho sem Cristo, sem entrega, sem paixão, sem humildade, sem vida com Deus. O que é que vem logo depois disso na vida da igreja? Quando a igreja é só discurso, quando a igreja na verdade é um postulado de ideias, cheio de ideias convenientes, de uma vida supostamente gostosa de se viver. O que é que vem depois? Quais são as práticas que acompanham esse tipo de discurso mundano chamado de evangelho? Vem a prostituição. Na verdade, Paulo vai elencar muito mais do que a prostituição. Mas o fato que vai ser tratado, o fato pelo qual depois ele pode tratar outros assuntos, é um fato chamado prostituição. Na verdade, essa palavra no grego, prostituição, que é colocada aqui, que é traduzida por impuro, essa palavra é pornô, que a gente conhece essa palavra muito bem. Essa palavra no grego trata justamente de pessoas que praticam fornicação. E fornicação, para quem não entende, para quem não sabe, significa sexo fora do casamento, você não estando casado. Ou seja, você não é casado, ainda é solteiro e ainda mantém uma vida sexual ativa. O nome disso é fornicação. E é isso que a Bíblia chama de impureza. Se você por acaso é casado e tem sexo fora do casamento, a Bíblia chama isso de adultério. E muitas vezes a palavra pornô, que na verdade no grego é pornos, essa palavra significa também adultério, adúltero. Ou seja, dependendo da sua condição civil, se você é solteiro ou é casado, essa palavra impuro se adequa se você estiver tendo sexo fora do casamento. Não teria, talvez, texto mais fácil da gente entender que a Bíblia proíbe mesmo sexo fora do casamento. Então, se alguém diz: mas a Bíblia não tem problema. Tem problema sim. Se você é solteiro, é para se manter puro. E quando falo puro, quero dizer que talvez se você se converteu, depois de já ter tido uma vida sexual ativa, está na hora, por causa de Cristo, para Cristo, de mudar esse procedimento. E vou lhe dizer uma coisa: não pensa que para alguém que foi virgem a vida toda e casou virgem, não pensa que foi mais fácil. Não foi mais fácil. As tentações e as seduções, depois que os hormônios da adolescência vibram no corpo da gente, as tentações são as mesmas. Eu vou dizer para você que é provável que o tipo de tentação que se tem na área sexual seja o mesmo tipo de tentação que um homossexual tem com a vida sexual dele. O que a Bíblia está dizendo é que não há permissão de Deus, não há como viver uma vida
para Deus, uma vida de Deus, tendo sexo fora do casamento. E vou lhes dizer uma coisa, irmãos, que é muito preciosa para guardar o nosso coração. Na verdade, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, está escrito lá com todas as letras: fora do céu, preste atenção nisso, fora do céu ficarão os impuros. Mas lá também estão os mentirosos, lá também estão os feiticeiros. A lista é maior do que só os impuros. Mas como a gente está tratando sobre esse tema, então eu preciso já dizer para você que a Bíblia diz com toda clareza que os que são impuros, ou seja, vivem essa vida de relação sexual fora do casamento, eles não vão para o céu. Por mais que se diga crente, não vão para o céu. Só isso, só esse elemento já é contracultural. Aí você talvez pense, mas é contracultural na nossa época. Outro argumento que é dito é que em outras épocas, quando havia uma repressão moral mais forte, as pessoas praticavam, só não se falava, se escondia. Hoje em dia as pessoas praticam e dizem. Na verdade até virou moda. Como se isso alegasse algum pretexto justificável para que se viva dessa maneira. Pois vou lhes dizer que nunca houve um momento na história da humanidade em que fosse fácil essa questão. Basta ver na história de Ló, na história de Abraão, quando Sodoma e Gomorra são destruídos justamente por causa dessa matéria. O que havia em Sodoma e Gomorra era uma impureza. E a impureza subiu aos céus e Deus disse: olha, chegou a medida da impureza, eu vou destruir essas duas cidades. Portanto, irmão, não pensa que essa é uma coisa de só menos. Mesmo que a nossa sociedade justifique, mesmo que se explique através de uma série de instruções e filosofias e pensamentos, dizendo, olha, não tem nada demais, na verdade é até saudável que a pessoa viva isso, e é justificável por causa das crises, dos problemas, por causa da necessidade do pertencimento de um ao outro. Ou alguns vão alegar dizendo assim, olha, se duas pessoas são maduras e duas pessoas elas podem finalmente uma consentir com a outra de que elas estão alinhadas, estão juntas, estão responsáveis, então elas podem. A Bíblia diz que não. A Bíblia é simples. Casa. Afirma diante de Deus a aliança que você tem. Afirma diante da sociedade a aliança que você tem com a outra pessoa. Se responsabilize formalmente. E agora responsabilizado formalmente, então você tem uma incumbência, não só o direito ao sexo, mas tem uma incumbência com o outro. Portanto, esse não é um assunto que a gente vai dizer assim, que besteira, qual é o problema? O problema é o problema das Escrituras. O problema é que se a gente chamar isso de moralismo, ou chamar isso de sei lá o que, outro termo, a gente está dizendo que Deus é moralista. A gente está dizendo que Deus é, de alguma maneira, assim, muito duro. Devia ser mais compreensivo, as necessidades das pessoas, E digo para você, como pastor, o sofrimento que isso causa. Porque quantas vezes a gente está acompanhando pessoas que estão em lutas nessas matérias, e a gente chora junto, a gente ora junto, às vezes uma pessoa cai, mas volta arrependida. Mas quantas pessoas que eu conheço ao longo da minha jornada pastoral, que esse elemento terminou definindo a jornada delas. Elas terminaram de fato saindo da igreja. E terminaram de fato não sendo mais crentes. Porque elas nunca tiveram de verdade o Espírito Santo. A prostituição foi a forma de vida delas. E tem sido a forma de vida delas.
E porque é essa a forma de vida, a Bíblia declara que elas estão indo para o inferno. A gente conhecer e saber disso nos ajuda. É claro que é difícil, mas nos ajuda. Tendo dado esse aparato crítico, a gente vai para o texto. O texto me parece se dividir em 3 partes, basicamente. Do versículo 1 ao 5, Paulo argumenta que a arrogância da imaturidade daqueles crentes naquela igreja estava gerando uma condescendência com o pecado. Ou seja, esse pressuposto arrogante de que eu sei como fazer, que eu sei como é que é a vida com Deus, eu é que sei, esse pressuposto, essa arrogância gera uma condescendência com aquilo que Deus não é condescendente. Segundo, do versículo 6 até o versículo 8, a arrogância da condescendência gera, segundo Paulo, maldade e malícia na igreja. Ou seja, em vez de as relações serem relações de sinceridade e verdade, é um jogo de empurra-empurra. É cada um dando um jeitinho e vivendo as ocultas e fazendo aquela coisa como se tudo bem, está tudo bem, mas não está bem. Então, em vez de haver sinceridade e verdade, existe maldade e malícia. Em terceiro, do versículo 9 até o versículo 13, a arrogância precisa ser tratada. Mas a proposta de Deus em Paulo, à igreja de Corinto, a proposta não é que a liderança da igreja pegue o faltoso e expulse, mas é que a igreja, que a comunidade pegue o faltoso e expulse. Ou seja, o tratamento precisa ser comunitário. O tratamento não é para ser um tratamento a partir do pastor, ou a partir do conselho, ou a partir de A, B ou C dentro da igreja, mas isso precisa ser o que o Evangelho nos vista, que o Evangelho nos tome como sendo o pressuposto para as nossas relações interpessoais. Aqui nesse ponto, que eu entro num momento assim, é muito singular. Certa feita, entra no meu gabinete para que eu te desse um aconselhamento, uma jovem que tinha se convertido no encontro de jovens. Tinha começado a participar da igreja, vinha para os cultos de jovem, estava começando a interagir com a igreja, começou a sair com um grupo de pessoas da igreja, e saía para a pizzaria, depois começou a sair para o barzinho, e depois começou a sair para a boate, e terminou parando no motel. E essa jovem entra no meu gabinete, chorando muito, e falando assim: eu pensei que era diferente, pastor. Eu pensei que a igreja era diferente. E eu falei para ela: mas é diferente. Ela falou: é não, pastor. O senhor é que pensa. A igreja é a mesma coisa. Eu falei: é não, filha. Se está do mesmo jeito, precisa mudar. Porque a igreja não é a comunidade daqueles que são impuros. A igreja é a comunidade daqueles que foram santificados pelo sangue da cruz, que vivem pela graça numa nova aliança com Cristo. Então, desculpa, você pode ter tido um percalço, um problema, uma tristeza, uma desilusão com alguém da igreja, mas eu queria saber quem é esse faltoso. Ela disse quem era o rapaz, eu chamei para o meu gabinete. Quando eu confrontei o rapaz falou: eu não, nunca fiz isso não. Eu falei: como é? Não fiz não. Eu falei: o que é que eu faço agora? Chamei em particular, chamei os dois, confrontei os dois. E claro que não dava para saber quem estava falando a verdade. Conquanto eu achasse que a moça, por ser nova na fé, ela estava muito mais sensível. Depois de confrontar os dois, eu disse para aquele jovem, o rapaz: olha só, se você está fazendo tropeçar uma dessas pequeninas que o Senhor Jesus tem salvo, eu vou dizer uma coisa para você. É melhor que você não tivesse nascido. É melhor que pegasse uma pedra de moinho e amarrasse no seu pescoço e você fosse lançado no fundo do mar. Essas são as palavras que Jesus diz para aqueles que fazem tropeçar um dos pequeninos dele. Era melhor que você nem sequer tivesse nascido, meu irmão. Mas eu não sei se você fez.
Então, se você não fez, não leve em consideração o que eu estou falando. Mas se você fez e está mentindo, pode ter certeza que Jesus vai lhe pegar. Mas, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, dito e feito. Depois de algum tempo, esse menino estava ameaçado de morte, porque ele tinha engravidado uma menina lá fora no mundo. Quando o pai soube, o pai ameaçou ele de morte, a fim de que ele casasse. Não pensa que Jesus aceita dentro da igreja esse tipo de situação, porque de fato ele não aceita. Se essa situação acontece, e eu não vou dizer para você que não acontece, acontece tantas vezes, eu não sei quantas, mas o fato é que se acontece, não é para acontecer. Por quê? Porque a comunidade daqueles que são crentes é a comunidade daqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus. Sendo assim, vamos para o texto. Dê uma olhada de novo nos versículos primeiros aí, do 1 a 5. Veja o que ele fala. Ele diz, olha, eu ouço falar, pessoas me relataram, que no meio de vocês, a coisa está pior do que lá no mundo. O que Paulo está dizendo é que às vezes a igreja pode se tornar mais permissiva do que o mundo. Isso é impressionante, porque certos tipos de coisas, às vezes a igreja permite no pressuposto da graça, no pressuposto da tolerância, no pressuposto do amor. Mas quando se usa a palavra graça, amor e tolerância, não se está falando do evangelho de Jesus. Se está falando do evangelho social, do evangelho da nossa época, e não do evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus é muito simples, irmãos. É Cristo nos libertando do pecado e nos dando uma nova vida, a vida dele, que é uma vida pura. Temos lutas, e pode ser que a gente tropece em algum momento, mas tropeçar não é viver essa vida assim. Pessoa que cai uma vez, se levanta e vive, mesmo tendo lutas, às vezes desejo, às vezes tem as tensões, as tentações, mas vive fiel ao Senhor por causa da graça. Porque a vida que lhe foi dada de graça. É uma vida de fidelidade a Deus, é uma vida de conhecimento e de apetite por Deus, e por isso a pessoa cresce espiritualmente. Mas quando o evangelho se mistura com as ideologias da época, o que acontece é que começa a haver uma permissividade. E começa a se dizer assim, não se pode falar sobre isso. Ah, mas fulano de tal, peraí, ele quer que tem? E qual é o problema? A gente tem que ajeitar, a gente tem que aceitar, a gente tem que condescender. E Paulo está falando, eu ouço falar, que às vezes aí tem coisa que nem lá fora o pessoal aceita. Verdade. É bem possível que em determinados momentos aconteçam coisas dentro de igreja que nem lá fora acontece. Porque quando o evangelho é misturado com os desejos humanos, as pessoas se tornam piores. Porque imagina uma coisa, imagina que eu sei que é pecado e eu faço, eu estou numa condição, a minha consciência dói. Mas imagina que eu começo a ouvir um discurso de que não é pecado, não tem problema, e então eu peco. Aí eu peco ainda mais, porque eu estou consciente, entre aspas, de que isso não tem nada, não tem problema nenhum. O do mundo não. O do mundo simplesmente tem um freio social, o freio que é dele mesmo. Mas aquele que se diz crente e está dentro de uma comunidade onde culturalmente se diz não tem problema, aí é que ele cai na bagaceira. E se torna muitas vezes pior do que até o próprio descrente. Segunda coisa que ele diz no versículo 2, ele fala assim, andais ensoberbecidos. Vocês não lamentam as coisas que estão acontecendo entre vocês. Era tão bom que vocês tirassem o malfeitor. Eu coloquei assim, quando a igreja confunde os conceitos bíblicos de graça e amor com conceitos mundanos de tolerância e politicamente correto. Não, a gente tem que aceitar. Na verdade, a gente tem que amar. A gente tem que acolher. A gente tem que ajudar. E todas essas coisas, elas
biblicamente, são certas para aqueles que têm a nova vida. Então eu vou dizer para você, eu não vou me cansar, se Deus me permitir, tiver graça suficiente para poder pastorear pessoas que estão em luta contra o pecado, eu quero estar do lado. Mas pessoas que simplesmente se deixam levar pelo pecado e ficam dizendo assim, eu preciso de graça e eu preciso de amor, eu vou dizer, você não precisa de graça e de amor não, você precisa ser expulso. Porque quem precisa de graça e de amor é aqueles que estão vivendo a vida de Cristo. Aqueles que foram salvos e purificados pelo sangue da cruz. Porque, irmãos, é uma coisa totalmente inaceitável alguém pegar o sangue de Jesus, que lhe purifica de todo pecado, e o jogar na desgraça. Totalmente inaceitável. Assim, a gente chega no ponto 2. A arrogância da condescendência vai produzir no meio da comunidade maldade e malícia. Veja o que ele diz aqui nos versículos 6 a 8, por favor, veja, fala. Não é boa essa arrogância que vocês têm de dizer a gente precisa ser tolerante, a gente precisa ter amor, a gente precisa ter uma passividadezinha, uma paciência. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Paulo está usando uma analogia do fermento aqui. E ele está falando que Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele está usando a Páscoa como uma simbologia agora da doutrina. A Páscoa foi a retirada do cativeiro diabólico lá de Faraó. Foi a retirada do povo de Deus de um cativeiro para poder o povo de Deus provar e desfrutar Deus. Ainda que fosse no deserto. Mas na Páscoa, o pão que se come, ele não é fermentado. Ele é um pão mais seco e mais duro, porque não tem fermento. E tem mais, era para comer isso com o Cordeiro de Deus. Com o Cordeiro cujo sangue tinha sido pintado nos umbrais da porta. Paulo está usando essa figura. E ele está dizendo, quando você começa a misturar o sacrifício de Cristo com as doutrinas humanas, com a filosofia do mundo, da sua época, quando você começa a misturar essas duas coisas, você está fermentando o Evangelho. É isso que você está fazendo. Você está botando fermento naquilo que não se põe fermento. Porque o Evangelho é esse pão que é dado para alimentar você, para você sair do cativeiro. Como símbolo de uma nova vida. Como é que você vai e mistura com a sua velha vida? Como é que você faz e corrompe aquilo que é puro? Não pode. Então veja, o fermento, no caso que é colocado aqui, é um processo de racionalização das próprias idolatrias. Ou seja, eu tenho que justificar o porquê eu vou continuar pecando. E como é que eu vou justificar o porquê eu vou continuar pecando? Eu vou usar uma série de processos mentais, justificativas intelectuais. Eu vou usar textos fora do contexto como pretexto para justificar a minha forma de agir. E vou lhes dizer, irmãos, infelizmente essa é a verdade. A quantidade de igrejas que têm feito isso, dizendo que o Evangelho precisa ser cultural. Não, a gente precisa pregar o Evangelho na cultura. E quando a cultura ela é uma cultura que estabelece um processo pecaminoso, o Evangelho ele salga. O Evangelho ilumina as trevas. O Evangelho não é condescendente com as trevas. O Evangelho não é condescendente com a cultura quando o espaço da cultura é pecaminoso. Agora, eu e você sabemos que existe espaço na cultura humana que não é pecaminoso, que é neutro. Esses espaços o Evangelho entra com tudo. Mas todo espaço na cultura que é pecaminoso, o Evangelho confronta, por isso existe embate. E é por isso que muitas vezes a logística que o mundo usa é simplesmente uma série de artifícios de justificação mental para a pessoa permanecer na incoerência do Evangelho. A pessoa permanece incoerente àquilo que a Bíblia fala, mas a pessoa não admite e nem vive. O segundo aspecto é que a fermentação é justamente a ideologização do Evangelho.
Quando o Evangelho deixa de ser a vida de Deus, o poder de Deus operando em mim, me dando poder para resistir à tentação, para fugir da tentação, para vencer a tentação. Quando o Evangelho deixa de ser poder de Deus e passa a ser uma série de processos mentais que me justificam, ideologizando o Evangelho, o que acontece comigo é malícia. Meu discurso é malicioso. Eu começo a ser maldoso nos meus projetos. A igreja se torna um projeto de poder humano, um projeto de aquisição de benefícios pessoais, um projeto de bem-estar humano e não um projeto de glória para Deus, de vida para Deus, de pessoas que são servos e se submetem a Deus. É tão sério isso. E veja que Paulo está usando essa questão da impureza, mas daqui a pouco a gente vai ver que ele vai para outras áreas além da impureza, essa impureza sexual. Mas perceba, irmão, como é sério. Então ele está usando a analogia do fermento para falar para mim e para você. Quando a gente começa a acrescentar ao Evangelho coisas que são mundanas, secular, culturais, e são contrárias ao Evangelho, na hora que a gente fermenta o Evangelho, não é mais poder de Deus e não é mais Evangelho. Não é. A igreja passa a ser uma igreja sem saúde. Pode ter movimento, pode ter um bocado de atividade, pode ter congraçamento, mas não tem mais vida, porque Jesus não participa dela, porque o Espírito Santo não tem espaço. Essa igreja sem saúde, sem vida, essa igreja, ela é a igreja que faz a malícia e a maldade acontecer no meio dela. Quando deveria ser, de acordo com Paulo, deveria ser a bondade, deveria ser o amor, deveria ser a lealdade, deveria ser a verdade, a sinceridade que deveria estar selando as relações no nosso meio. É tão impressionante isso, porque seria ou deveria ser um local onde a gente poderia se sentir muito seguro para a gente poder ser quem a gente é. Mas toda vez que o pecado começa a ser assimilado como sendo possibilidade, começa a haver um dolo escondido no meio das relações. Uma coisa feia que começa a se misturar nas relações. E não aquela relação de pureza, onde você se importa com o outro para ajudá-lo a conhecer mais a Deus, se importa com o outro para vê-lo crescer na presença de Cristo. Você se importa com o outro para o seu bem-estar. Você se importa com o outro para você se sentir bem e não para que o outro conheça mais Jesus. Sendo assim, você não serve o outro, mas você se serve do outro. E esse processo de se servir do outro faz com que em algum momento ele se sinta usado e manipulado. E não cresce. Por isso, é um grande processo de arrogância. Uma arrogância que destrói a vida da igreja. Aí chegamos no terceiro ponto. No terceiro ponto, de 9 a 13, ele fala que o tratamento para isso precisa ser comunitário. Aí eu queria que você desse uma olhada comigo, por favor, versículo 3. Dê uma olhada aí. Versículo 3 até o versículo 5. Veja o que ele diz. Versículo 3 até o versículo 5. Ele fala: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente. Mas como é que ele estava presente, irmãos? Aqui diz o quê? Em espírito. Ele está falando, o evangelho que eu creio é o mesmo evangelho que vocês creem. A gente está junto espiritualmente. A mesma verdade que eu creio são as mesmas verdades que vocês creem. A gente está junto espiritualmente. Então, eu estou ouvindo falar. E quando eu estou ouvindo falar, eu estou reunido com vocês. É isso que ele está falando. Ele diz, eu na verdade ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, eu já sentenciei, como se eu estivesse presente, que o autor de tal infâmia, ou seja, quem possui a sua madrasta, né, possui sexo com a sua madrasta, que era o caso aqui, que quem faz é o autor de tal infâmia, seja em nome do Senhor Jesus. Aí veja que ele fala, reunindo vós e o meu espírito, ou seja, eu não estou deliberando apenas por mim, como apóstolos,
ou como um dono da verdade, ou como o cuidador e o curador da igreja. Não. Eu estou reunido com vocês. Eu não estou presente fisicamente, mas o evangelho de vocês é o meu evangelho. Por isso, espiritualmente, a gente está junto. E juntos, reunidos, eu estou deliberando. Estou deliberando com vocês. O texto continua. Ele diz: reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A expressão entrega a Satanás, que é tão forte, é no sentido de expulsar a pessoa da igreja. Ou seja, tem que considerar tal pessoa como não sendo crente. Mas isso não é a liderança da igreja considerar a pessoa como não sendo crente, e o restante da igreja continua considerando a pessoa como sendo crente. Isso não ajuda a pessoa, isso não abençoa a pessoa. Ou seja, se em algum momento alguém está vivendo dessa forma, precisa ser considerado como descrente por toda a igreja, e não apenas por um determinado grupo ou setor da igreja. Por isso ele fala reunindo. A gente precisa estar junto nessa coisa. A gente não pode fazer isso separado. Agora veja o versículo 11. O que é que ele fala aqui? Ele fala: mas agora eu vos escrevo que não vos associeis, veja só, com alguém que dizendo-se que... Veja aí, por favor, irmão, versículo 11. Veja aí. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se que... irmão. A pessoa se diz irmão, mas na verdade é uma pessoa impura. Mas aí Paulo agora abre o verbo. Porque talvez o pecado da imoralidade, ele seja de algum modo mais fácil de detectar. Mas aí ele abre o leque, ele fala o impuro, mas também o avarento. O avarento é descrito por Jesus como: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Pessoas que estão dentro da igreja, mas o tempo todo elas vivem em busca de dinheiro. Elas estão dentro, elas participam, elas vão para os cultos, mas elas não se envolvem com a igreja, porque o tempo todo elas estão preocupadas com o ganho financeiro. Com dinheiro. Não são pessoas que abençoam os irmãos, não são pessoas que abençoam a vida comunitária com recursos, mas sobretudo com a própria vida, com a presença real, com a pessoa que está dentro da comunidade. São pessoas que estão o tempo todo pelo lado e o tempo todo só se preocupam em ganhar dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo servir a Mamon, servir as riquezas. Esses são os avarentos. Depois ele fala o idólatra. O idólatra, sim, aqueles que adoram imagens, mas muito mais do que só adorar imagens, ou seja, são aqueles que vivem em busca de uma imagem. Preste atenção, não é só quem faz imagem se curva diante da imagem, mas são pessoas que estão dentro da igreja constantemente fabricando a sua própria imagem. São marqueteiros pessoais de si mesmo e fabricam uma imagem a respeito de si. Esses são idólatras. Tem mais, ele fala, os avarentos, os impuros. Veja, ele fala maldizente. O que é um maldizente? Maldizente, duas expressões para maldizente básicas. Maldizente é a pessoa que vive a murmurar. O tempo todo reclama. Pessoa que só fala o tempo todo reclamando, mas está ruim, mas está chato, mas está não sei o que lá, só reclama. Esse é o maldizente. Mas o maldizente também é aquele que vive falando mal do outro. Além de reclamar da vida o tempo todo, a coisa nunca presta, nunca fica bom, nunca. Além disso, vive falando mal do outro. É aquela pessoa que diz: não, eu sou só crítico. Não é crítico, você é maldizente. Quem mais? Ainda no versículo 11 ele diz: beberrão. Poxa, isso é tão fácil de se descobrir. O que é um beberrão? Não entenda que o beberrão aqui necessariamente precisa ser um alcoólatra. Mas é uma pessoa que só tem prazer quando bebe. Tudo o que faz tem que ter bebida.
Aí você pode dizer, mas a Bíblia não diz que está errado a pessoa beber. E de fato a Bíblia não diz que está errado a pessoa beber. Mas a pessoa beberrã é aquela que vive fazendo esse negócio. Não consegue passar um final de semana sem beber. Não consegue ter um tipo de vida social sem beber. Não consegue ir para um casamento e não ter bebida. Não consegue ir para uma festa e não ter bebida. Não consegue passar umas férias e não ter bebida. Ela não consegue absolutamente viver sem bebida. É um beberrão. Um beberrão. E eu sei que tem pessoas que são acostumadas com álcool, que elas não ficam bêbadas com facilidade. Às vezes elas entram em coma alcoólico antes de ficarem bêbadas. Por quê? Porque o organismo já está acostumado, está saturado disso. Pois eu lhes digo, irmão, o beberrão aqui não é a pessoa que fica embriagada necessariamente, mas é a pessoa que não consegue largar. Tem que ter a cervejinha do final de semana. Aí tem que ter o uísque. Ah, não, tem que ter vai ter uma festa, então tem que levar um negocinho. Esse é o beberrão. E ele ainda diz mais: roubador. A expressão roubador aqui não é a pessoa que furta, conquanto isso também possa ser usado. Mas o roubador aqui é pessoas que faz malversação nos seus negócios. Ou seja, nos negócios que a pessoa tem, por exemplo, usa uma balança enganosa se a pessoa é do mercado. É a pessoa que ludibria, por exemplo, impostos. É a pessoa que dá o jeitinho brasileiro. Ele está falando com esses tais. Não vos associeis. Essas pessoas não têm Cristo. Elas não são salvas. Se elas de fato fossem salvas, elas não estariam nessas práticas. Elas não estariam vivendo dessa forma. Porque Cristo as purificou do pecado e as libertou do pecado, conquanto elas possam ter lutas. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se a gente se colocar minimamente no lugar de uma pessoa que é um empresário, que é um comerciante, com as taxas de impostos que o Brasil faz, é quase impossível a pessoa viver dignamente, viver honrosamente, viver realmente pagando tudo. Se coloque no lugar que você fala, meu Deus, como é que o cara consegue? Eu sei da luta. Como também falei para você que às vezes a pessoa que está na luta contra a questão sexual, como é difícil para ela, a gente sente a luta. No entanto, a gente foi liberto desse império, a gente foi liberto dessa escravidão. É por isso que a gente não mistura fermento com o pão que a gente come, porque o pão que a gente come é o Evangelho. É o poder de Deus que nos faz forte o suficiente para a gente não só resistir, mas para a gente vencer a tentação. Esse é o poder de Deus. Então ele diz, não vos associeis, e tem mais. A expressão que ele usa é, não senta na mesa com essa pessoa. A ideia de não sentar à mesa é, não põe ele na tua companhia. Não chama ele para a tua casa. Não chama ele para tomar um cafezinho. Não chama ele para poder ficar partilhando a tua vida, porque a pessoa precisa entender que ela não é crente. Agora imagine, irmão, por exemplo, vamos supor que uma pessoa daqui da igreja pratique uma prostituição. Pronto, praticou, se constatou depois de um processo que a pessoa na verdade não é crente. Aí eu chego como pastor, depois de um processo gigante, passou pelo conselho, passou por todo o processo, eu chego e informo para a igreja e falo assim, irmãos, a partir de hoje, preciso dizer para a igreja que fulano de tal foi desligado do hall de membros da igreja por prostituição. Aí o que adianta eu dizer isso? E na segunda-feira, ou mesmo no domingo, o grupo de pessoas que conhece fulano de tal está ligando para ele, rapaz, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos não sei o que lá, vamos não sei o que lá. O que adianta? Não trata. Não trata. É estranho. Meu Deus, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que pega uma pessoa que vive em pecado e diz para ela, olha, você não faz parte dos nossos. Esse é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus sempre tratou os religiosos dessa forma.
E você pode pensar que os religiosos só são aqueles que estão com a bata de pastor, e eles são religiosos quando eles são hipócritas. Não, os religiosos são todos aqueles que são hipócritas, ou seja, aqueles que estão no meio da igreja e não vivem a vida de Cristo, mas se trajam de evangelho. Esses são hipócritas, e Jesus nunca alisou os hipócritas, nunca. Por isso, hipócrita não está atrelado somente a pastores. E digo para vocês, eu sou pastor e sei quantas vezes existe hipocrisia no meio pastoral. Eu sei disso. Entretanto, a ideia de Jesus de tratar a hipocrisia não se atrela somente à classe pastoral ou à classe chamada eclesiástica, mas a todos que estando dentro da igreja não são irmãos de verdade, mas se fingem e se fazem passar como se assim o fosse. Esses tais estão fora. Mas como estão fora? O que adianta a igreja colocar para fora e os membros continuarem trazendo a pessoa como se ela fosse um aliado, um amiguinho? Senta na mesma mesa. Bom, se vai sentar na mesma mesa, é como se você estivesse dizendo, para mim pouco importa. Mas veja que você não é pouco importa com a igreja, pouco importa com a vida da pessoa. Porque a pessoa precisa entender, e você não está ajudando ela a entender, que ela está desligada da vida de Cristo, que ela está morta e que ela vai para o inferno. Portanto, o que parece muito duro, o que parece seco e parece sem amor, é a verdade expressa para que a pessoa não se engane mais. E talvez possa haver arrependimento, contrição e salvação, porque a pessoa não se engana mais. Ela olha e fala, eu não sou crente não. Eu não sou crente não. Quantas histórias eu teria para contar a respeito de situações como essa? Que às vezes numa igreja local a coisa é tratada, é resolvida, e a pessoa é até expulsa da igreja, mas chega a outra igreja e acolhe como se a pessoa fosse. Então cada um vai responder por si a respeito disso. Porque o tratamento para a bênção da pessoa e para a cura da igreja é um tratamento de expulsar. E Paulo diz assim, é isso que diz literalmente, ele diz, entrega a Satanás para que o espírito seja salvo. Ou seja, a pessoa é expulsa da igreja para que haja conversão. Não é expulsa da igreja como se a gente estivesse dizendo, a gente não gosta de você. A gente está dizendo, a gente gosta tanto de você que a gente quer que você saiba quão mentiroso você é. Você está mentindo para você, você precisa acordar da sua mentira para viver conosco de verdade. A gente não vai fingir que você é dos nossos, porque você não é. A verdade liberta, especialmente quando a verdade é feita em nome de Jesus, como Paulo está dizendo que tem que se fazer em nome de Jesus, no poder de Jesus, na presença de Jesus, pelo Espírito de Jesus. Isso termina libertando a igreja. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É isso que ele diz no versículo 13, último versículo. Para concluir, ainda preciso falar só mais uma coisa. Paulo faz questão de dizer que isso não se inclui, esse processo não está incluído com os que são descrentes. Isso é bom a gente entender. Ou seja, você tem um amigo de trabalho, um filho, um pai, um cônjuge que é descrente e vive esse tipo de vida, é avarento, é maldizente, é beberrão, é impuro. Você não tem que julgá-lo. O que você faz com ele, porque ele já sabe que é descrente, é anunciar o evangelho. Paulo não está dizendo, deixa de conviver com eles. Ele chega até o extremo de dizer, se vocês tivessem de deixar de conviver com eles, vocês tinham que sair do mundo. Paulo não está querendo que a gente seja um grupo sectário, que sai do mundo, que se distancia dessas coisas feias. Mas Paulo está dizendo que a gente precisa ser verdadeiro com as pessoas.
E se a pessoa é descrente, você trata ela com docilidade, com amor, e lhe prega o evangelho, porque ela sabe que ela é descrente, ela mesma afirma que é descrente. Mas se uma pessoa se diz crente e vive nas mesmas práticas dos descrentes, amor à pessoa é você revelar a ela o que ela está sendo, o que ela está mostrando ser, e dizer para ela, se é assim que você quer, então você é como os de fora, você não como os de dentro. Eu sei que esse assunto é muito difícil, e é por isso que eu orei sobre isso logo no começo, dizendo, Senhor, se o Senhor não abrir os nossos olhos para iluminar o nosso coração e nosso entendimento, a gente não vai entender. Eu sei que muitas vezes não é entendido mesmo. Talvez, ao final desse sermão, você ainda continue tendo muitas dúvidas, o que pode ser até natural. Entretanto, eu queria pedir para você, antes de você ter dúvidas, e antes de você contestar qualquer que seja a parte que foi conversada, eu queria que você lesse o texto e depois relesse o texto. Hoje a gente tem uma facilidade imensa. Você pode muito bem, na internet, procurar várias versões de Bíblia e ler esse texto em várias versões. E compare. E por último, chegue às suas conclusões. O que eu lhe peço é que, se você tem apreço pela verdade, em vez de defender um ponto de vista, mas você tem apreço pela verdade, e se o evangelho para você é precioso de verdade, o que eu peço a você é que você chegue às conclusões a partir da Bíblia. Não vai conversar com A, com B, com C. O que é que você acha? O que é isso? O que é aquilo? Mas vai você, esquadrinha a Bíblia, escruta, avalia, chega a um discernimento espiritual. Quem sabe Deus pode lhe abençoar muito, muito. Porque se a gente tem encoberto o pecado de irmãos, se a gente tem tratado com leviandade a pureza da igreja, certamente a gente está trazendo para dentro da igreja a malícia e a maldade. E certamente isso é muito ruim para todos nós. Para todos nós. Vamos orar, irmãos. O pessoal do louvor pode vir para cá, para a gente poder cantar. Vamos orar. Queria orar com você a respeito disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Que o Senhor nos livre dessa arrogância de a gente, em nome de uma tolerância, em nome de um amor e de uma graça, a gente acolher aquilo que Cristo rejeitou. A gente abraçar aquilo que Cristo manda a gente lançar fora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós também, para a gente não sair daqui moralista e não sair daqui legalista, cheio de nariz empinado, arrogante, arrotando a própria sujidade do coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, e muita misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra ser tão contundente, mesmo em assuntos que são espinhosos. E esse é um assunto muito espinhoso, Deus. Eu peço ao Senhor que nos ajude por misericórdia mesmo, por muita graça, nos ajude, Pai, a sermos muito amorosos em cada caso citado aqui. A sermos mesmo como Jesus foi, duro quando tinha que ser duro, mas amoroso o tempo todo. Nos ajuda, Pai, a não sermos frívolos nesse assunto. Quando alguém for avarento, quando alguém for roubador, beberrão, maldizente, quando alguém for impuro, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos instrumentos de reconciliação da pessoa contigo, Pai, a restaurar a vida da pessoa por meio do Evangelho. Mas ajuda-nos em tudo, no nome de Jesus. Amém.